Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu por esse projeto de leitura diária da Bíblia. Ontem nós lemos o capítulo 1, 2 e 3 de Mateus e hoje vamos ler o capítulo 4 e 5. Se você ainda não fez a sua leitura, eu convido você a parar tudo aqui agora, fazer a sua leitura e depois volta aqui para que a gente possa fazer o comentário. Para que a gente possa entender o capítulo 4 e 5, a gente precisa separá-los completamente. O capítulo 4 é uma sequência de narrativa histórica que vai desde a tentação no deserto, a escolha de Pedro, Tiago, João e André como discípulos e o crescimento do ministério de Jesus. E o capítulo 5 vai falar sobre o início do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo de número 7. Do capítulo 4 eu quero destacar aqui alguns pontos. Primeiro, é o próprio Espírito Santo que vai conduzir Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Segundo, o capítulo 3 encerra com Deus falando a respeito de Jesus. Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. E no capítulo 4, na tentação, vamos ver o diabo querendo colocar dúvida nisso, dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que Jesus ele vence o diabo com a palavra, não apenas conhecendo, porque vamos ver também que o diabo conhece a palavra, mas acima de tudo, vivendo. E o quarto ponto que eu quero destacar é que só após vencer o diabo no deserto é que Jesus ele inicia o seu ministério. Eu não sei se você está pronto para ouvir isso, mas muitas das questões que passamos, as dificuldades que passamos, não se trata do diabo, mas sim do próprio Deus provando a nossa fé, a fim de aperfeiçoar as nossas vidas, a fim de nos amadurecer e, acima de tudo, nos preparar para aquilo que nós precisamos viver. Do capítulo 5, eu quero destacar aqui algumas coisas. Primeiro é que Jesus inicia falando sobre as bem-aventuranças. Nós podemos passar uma semana inteira falando sobre elas, mas o que podemos destacar aqui é que você pode traduzir, se a sua Bíblia não estiver traduzida, bem-aventurados por felizes. Felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Felizes são os perseguidos. Felizes, nós vamos encontrar aqui os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Os padrões dos céus são bem mais elevados do que o da terra, por isso que muitas vezes a gente não consegue compreender o nível daquilo que Jesus está tratando, mas ele vai falar sobre os pobres de espíritos, sobre os que choram, os que têm sede de justiça, todos esses serão recompensados pelo Senhor. As pessoas, depois Jesus ele vai começar a elevar o nível sobre alguns mandamentos. É importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas têm uma compreensão errada a respeito da graça e diz que é mais fácil viver na graça do que na lei. E o texto aqui vai nos mostrar completamente o contrário. Porque não precisa ser crente para que você consiga cumprir o padrão ético dos 10 mandamentos. Mas Jesus vai fazer aqui aquilo que eu costumo chamar de engrossar o caldo. Jesus ele vai nos fazer entender que na graça temos uma responsabilidade ainda maior. E a chave para a gente entender isso está no capítulo 5, o versículo 17, que diz o seguinte: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. No versículo 13 ele diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E o verso de número 46. Se vocês amarem aquele que vos ama, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, e se saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. E aí eu volto mais uma vez àquilo que eu falei. Não precisa ser crente para cumprir os padrões morais e éticos dos 10 mandamentos. Basta apenas você ser um religioso que você consegue fazer isso. Mas Cristo nos chama para uma responsabilidade maior, para sermos sal da terra, para darmos sabor, para conservar, para sermos luz do mundo, para iluminar, para ser referência, para revelar aquilo que está escondido. Então, no texto, não matarás, deixa de ser apenas tirar a vida do inocente para incluir aquilo que podemos falar no momento da ira, e a gente passa a perceber
que a nossa fala tem poder de vida e de morte. Adultério deixa de ser apenas o ato e passa a ser também o desejo, a cobiça. O amor passa a ser também pelos nossos inimigos, e a gente vê que Jesus vai levar o padrão ali dos 10 mandamentos. Meus amados, o que eu posso dizer aqui é que ser religioso é fácil. O difícil é ser crente. No capítulo 5, nós terminamos com a fala de Jesus, diz assim: sede santo, assim como o vosso Pai que está no céu é santo. Ou em algumas traduções vai dizer assim: sede perfeitos. E para concluir esse dia de hoje, no capítulo 4 nós entendemos que não podemos deixar com que o diabo arranque de nós a nossa filiação. Somos filhos de Deus. E no capítulo de número 5 nós entendemos que se somos filhos de Deus, precisamos parecer a cada dia mais com Ele. Então, nesse dia de hoje, peço ao Senhor para que você possa ser parecido cada vez mais com Jesus. Ser santo, ser perfeito, assim como o vosso Pai que está nos céus. Que Deus te abençoe, te conceda um excelente dia, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.